Vamos lá então. Assim, forte. Muito escuro. Esquece da gente ver. Então, bora voltar. Vamos voltar então para a sequência aqui. Então a gente está continuando nossa aula de aspectos plásticos, onde a gente estava começando a trabalhar com os atributos morfológicos que vão incidir sobre a percepção do agradável nas composições arquitetônicas. Isso vai ter reflexo direto no projeto que vocês estão desenvolvendo e no trabalho que já será passado na aula que vem, tá bom? Me lembrem se eu esquecer de passar esse trabalho. E a gente estudou por último continuidade. Vamos começar a ver hoje, agora, originalidade. Não, é continuidade da continuidade. Não, é porque a continuidade é a continuidade da aula após a continuidade que eu estava falando. Tá? Não tem esse grau de filosofia todo, não. Não é assim, bagunçado. Bom, então, Nossa, bagunça. o que vem a ser a originalidade? Tem gente que acha que a originalidade é uma coisa impactante, que vai ficar original, né? Ou uma coisa, como é que eu diria? Diferente pode ser uma maneira de você chegar no que é original. Mas eu tivesse que traduzir aqui em poucas palavras o que é originalidade. Originalidade simplesmente tem a ver com o grau de raridade que uma composição tem dentro de um dado contexto. Então, originalidade não tem nada a ver com fazer uma peça super complexa, super maluca. Não tem nada a ver. Tá? Ou seja, e outra, o que é original num contexto de um local pode ser completamente sem originalidade nenhuma num outro contexto. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Está parecendo que não está focando ali o que a gente está tentando ver? E não está mesmo. Voltou para cá. Sim. E aí, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Comparar duas cidades. Brasília e Olinda. Tá? O que é, gente, uma edificação original em Brasília? Só não é obra do Oscar Niemeyer, nada original. Porque, se você pensar assim, o que é uma obra original no mundo ou no Brasil, pode dizer Oscar Niemeyer. Porque no restante do país, poucas obras são como as dele. Então ele tem um quesito de originalidade bom nesse contexto. Mas se a gente pensar em Brasília, se tem uma coisa que não é original, são as obras dele. Porque o que mais tem aqui, normal pra gente, é ver as obras dele. Você perguntou que não é original. Não, que é original. Agora, o que é original então? Vamos buscar um exemplo para a cidade de Brasília, tá? O que é original? Parece muito com as coisas do Niemeyer. Vou pegar uma coisa muito mais simples, gente. Tem algum prédio colorido aqui em Brasília? Tem até uns que tem a película, que tem uma coisinha que meio que se anula porque é azul, aí junta com o céu e acaba não comparecendo como cor nenhuma, né? Aí você não vê mais nada. Prédio colorido. O azulzinho Verde misturado com lodo. Não valeu muito o exemplo não, mas vamos imaginar o seguinte, já imaginou se em Brasília tivesse um prédio roxo, todo pintado de roxo? Gente, seria a originalidade da originalidade de Brasília. Se a gente pintasse um prédio roxo, gente, todos os motivos da cidade eram ao redor desse prédio. Diga. Não, que eles estão trabalhando de frente com o FNDE. Hoje eu passei lá e eles estavam fazendo um grafite. E é algo que não tem aqui em Brasília, é o grafite numa fachada de um prédio. E eu acho que vai chamar bastante atenção. Provavelmente. Porque eles precisam muitas cores, assim, o artista que está fazendo essa obra, ele usa muitas cores. Então, de longe, você já olha, você já vê aquilo ali, que não são aqueles outdoors, já coisado, então. Agora, voltando, diga. O Brasília Shopping do Toyota não é uma obra original em Brasília? Mas
Ele é menos por estar em Brasília, porque, querendo ou não, algumas semelhanças ele tem com as obras do Niemeyer, né? A questão de ser curvo, a questão de ter a monumentalidade, né? Então, ele é original, sim, no contexto da Asa Norte como um todo, mas no contexto do plano piloto como um todo não é, porque a gente vê lá, né, as obras do Niemeyer dentro do eixo monumental, então isso daí não seria um exemplo tão bom. Mas também. O que eu estou querendo voltar é para o trás do prédio colorido, porque eu acho que é um bom exemplo. Se existisse um prédio colorido aqui, todo mundo dizia assim, 2 quadras depois do prédio roxo. Né? Vire à esquerda do prédio roxo e aí você vai chegar lá onde você quer, né? A sul ou a norte do prédio roxo. Quando você chegar no centro, se você conseguir ver o prédio roxo, é lá. Então você vai descobrir muitas coisas. Ele vira um elemento de orientabilidade, né? Então a originalidade ela acaba tendo até esse princípio utilitário para a gente. Mas eu não quero que vocês associem os elementos extravagantes, super contrastantes, super diferenciados do senso comum como elemento original em toda e qualquer situação. O elemento complexo, tá? Ou pouco comum no senso geral, ele tende a ser algo original porque nós não gostamos em todos os momentos de ver cenas complexas. Então, por essa preferência geral de a maioria das coisas não ter que ser complexo, porque o dedinho do complexo para o desagradável, o passo para isso é um passo curto. Usar complexidade quer dizer ter domínio sobre os outros elementos para que ele se torne agradável, porque para uma pessoa ver algo complexo e achar desagradável é uma distância curta. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo falar que o original pode ser através de algo super simples e super não destacado. Estão vendo aí as imagens de Las Vegas? Não estão vendo aí na projeção? Sim. Vocês já ouviram falar de Las Vegas, né? É um lugar que tem tudo de bom num lugar só e tudo que acontece no mundo inteiro tem lá. Sabe o que acontece em Las Vegas? Tudo presta também, tá? Não sei não, depende das cabeças. Eu, por exemplo, adoraria ir para Las Vegas saber umas coisinhas boas que eu sei que tem lá. Mas assim, como o assunto é impróprio, né, para o horário, para o assunto maior, a gente vai falar só da arquitetura mesmo, infelizmente, né, que eu acho outro assunto super interessante. O que tem em Las Vegas? Jogos, bebidas, mulher, cassino. Engraçado, né? Parece que em Las Vegas não tem homem, né? Se a mulherada for pra lá, não vai curtir, porque só tem mulher. Mas, gente, eu tô querendo falar da forma da arquitetura, tá? Esquece esse pedaço profano aí. Que não tem... Nessa parte que eu não gosto nem um pouquinho. Tem muitos hotéis. Muitos hotéis. E como é a forma deles? Tem uma forma de pirâmide. Pois é. Gente, tem as formas mais complexas, extravagantes e rebuscadas possíveis. Sabe o que seria ser original em Las Vegas? O que seria ser original em Las Vegas? Um prédio quadrado, normal, retinho e todo branco. Gente, seria super original em Las Vegas. Né? Eu não gosto dessa imagem, não, de Las Vegas. É que a gente não está enxergando. Não, eu estou enxergando direito, eu não gosto, eu acho pesado, Olha, não é só você. Há uma tendência natural dos seres humanos, quando vê uma grande quantidade de informações, se sentir. O nome disso na nossa percepção é. Ai, Jesus. Na apostila tem, depois eu vou olhar com calma e respondo para vocês, tá? É profusão. A gente diz que um elemento é muito profuso quando a quantidade de elementos da composição é muito grande e chega a pesar na nossa percepção, tá? Isso vai ter influência inclusive no mapa de cheios e vazios. Me lembrem se eu esquecer de falar de profusão no mapa de cheios e vazios, que vai estar. Mas eu ainda estou falando de originalidade. Então, a gente precisa perceber o que existe de raro naquele contexto para apresentar e torná-lo original. E ter cuidado com a quantidade de informações que não tem nada a ver com originalidade. Já que eu falei tanto de complexidade, a minha complexidade
está muito ligada à originalidade. Eu vou bater diretamente em complexidade. A complexidade, gente, ela tem a ver ou com o grau de elaboração da forma que é muito alto, chegando a uma quantidade de informações numa só forma que seja difícil de ler, ou a composição de várias formas, uma variedade de formas muito grande, onde a nossa percepção demora a conseguir fazer essa leitura. E aí, como eu já havia falado, a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito fácil chegar ao erro através da complexidade. Como é que você vai então dosar essa questão aí? Gente, normalmente a complexidade, ela se dá de maneira agradável. Primeiro, no momento em que o grau de complexidade não seja extremo, porque todo extremo é desagradável nas suas leituras para o ser humano, tanto para o máximo quanto para o mínimo, né? Extremamente colorido, a maioria não gosta. Extremamente desbotado, a maioria também não gosta. O ser humano tem a tendência natural a andar aqui nas medianas, tá? Sendo que o ser humano que tem um repertório visual grande, ele nunca quer mediana exata, ele quer um pouquinho na direção do extremo, ou para cima ou para baixo, tá? Então pensa nisso quando analisar o perfil dos clientes de vocês. Mas a gente precisa também observar se ele não causa um descanso na monotonia de uma grande composição que não tem nada de complexo. Então ele é a pedida para você comparecer com algo que estava faltando lá. Tudo é tão comum que é interessante que algo seja especial. Mas aí a gente precisa ter cuidado entre o comum e o especial, que é muito também sutil e que você pode cair no erro. O especial, ele precisa do comum para se tornar e para se sentir especial, ou para se fazer sentido como especial por nós. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu vou dar um exemplo que eu acho pavoroso, mas que meu cliente achava maravilhoso. Ele perguntou para mim assim: o que há de considerado como mais luxuoso para a maioria das pessoas em termos de material que seja branco? Eu não acho isso hoje em dia, tá? Eu acho que tem outras opções hoje em dia no mercado, que na época era mais aumentada e meu repertório com arquitetura era baixo. Eu falei para ele mármore Carrara. E ele incutiu com essa história de mármore Carrara, que eu me arrependo até hoje de ter dito isso para ele. Porque simplesmente ele foi na marmoraria e negociou com o dono um desconto para usar mármore Carrara na casa dele inteira. Então ele utilizou mármore Carrara nas paredes, nas bancadas, nos pisos, nas soleiras, em tudo quanto era lugar, inclusive em locais onde tecnicamente era inapropriado. Quem sabe que mármore não suporta produto químico, corrói, desgasta, fura, fica parecendo queijo suíço. E ele tacou. Gente, quando eu cheguei na casa dele, que eu olhei, era parede, era box, era piso, era bancada, era tudo. Era um horror de pesado. Só que o Carrara é um material especial. Mas quem era o comum para demonstrar que ele era especial? Ninguém. Sabe o que aconteceu com o Carrara? Ele se tornou comum. Ficou pobre o uso do Carrara na casa dele. Ficou apelativo. Ficou pobre por essa conotação de ser apelativo também. Gente, tudo que é muito vulgar tende ao pobre. Tudo que é muito comum tende ao vulgar. Porque a gente vê como o recorrente, né? E começa a achar que aquilo não é mais especial, né? O que acontece, por exemplo, quando a gente coloca uma tira de um material muito nobre numa área? Ela se torna especial e coloca perto dos materiais bem comunzinhos. Ela brilha no meio das outras, porque não tem ninguém competindo com ela. É o mesmo princípio da dominância. Por que a gente não pode colocar coisas grandes perto dela? Porque vai competir e vai tirar aquele caráter de dominante. É parecido com isso no caso do especial, tá? O assunto até nem era esse, mas é um quesito importante para vocês levarem em consideração, tá? Não quer dizer que vocês não possam fazer um conjunto de elementos especiais onde existe uma outra conformidade maior que não é especial. Eu estou dizendo que todo local onde tem que ter algo especial tem que ter um único elemento não, tá? Pode ser que tenha alguns especiais que são destaque e o restante que é o comum, mas é interessante o especial, o comum perto do especial para se tornar especial. Então, eu estou dizendo que aqui, por exemplo, num exemplo de complexidade,
É bom você perceber se existe muito comum na cena, porque as pessoas vão sentir falta de algo especial e o complexo vai caber. Ok? Pegaram a dica aí? Mas não é só... Tá ok, aqui tá gravando agora. Me pega aqui 10h15, que estou em gravação da aula. Não é só pela quantidade de elementos complexos que você chega na complexidade. A dificuldade de apreensão mental de uma forma, ou da construção dela. Quando eu digo construção, gente, não estou falando da dificuldade de construir como construtor, que pega o pedreiro, vai botar o tijolo e é difícil porque é redondo. Eu estou falando de você imaginar como é que aquilo acontece na vida real, faz com que algo seja entendido como complexo também. Por exemplo, isso é um prédio em forma de cubo, tá? É uma semisfera. Só que as esquadrias dela são cortadas na diagonal. Gente, a forma das esquadrias e dos elementos de acesso dessa casa são simplesmente elipsoidais. O elipsoidal nas esquadrias, ainda mais que novamente na planta está fazendo uma curva de novo, também está rolando uma coisa assim, isso entra num grau de complexidade que pode ser mais difícil. Então esse corte diagonal na construção é mais complexo do que a forma assim que é super simples. E os elementos continuam fazendo curvas e continuam dando elipsoidais, não só no espaço XZ, mas também no plano oblíquo. Isso pode denotar alguma complexidade, ok? Que é diferente do outro caso aqui, ó. Isso aqui é uma forma elaborada. Isso aqui é uma grande quantidade de elementos compondo a forma, tá? Aqui não tem tantos elementos, mas os que tem estão elaborados e de alta complexidade. Deu para entender? Sim. Se a gente consegue produzir agradabilidade visual com complexidade, por incrível que pareça, a gente também consegue fazer isso. Ui, tá errado. Achei que era coisa interessante, tá? Com simplicidade. São duas coisas contrárias, né? Mas ambas podem ser usadas para estimular o visual das pessoas. O Adolf Loos é um autor interessante que fala sobre a estética do modernismo. Ele é um cara que ele condena o adorno. Fala. Tipo, não tem nada a ver, mas esse piso seria o piso ideal? Esse segundo direito? Esse daqui? Caramba, eu estou com vontade de lhe dar a resposta que eu dei para aquele cliente lá do vaso. Lembra? Não, sim. Não tem como eu te responder se esse piso é ideal. Não. Você não conhecer todas as condicionantes dessa construção. Não, eu sei, eu digo assim, vamos ser no modo geral, tipo, uma cor assim, mais ou menos assim, seria isso. Porque se for na Olha, eu vou tentar responder na sua lógica o que eu acho desse piso. Você está falando só da cor, você não está falando do material em termos de técnica executiva, durabilidade e aplicação dentro do espaço comercial, não só de cor. Existe uma recorrência muito grande entre as pessoas em julgar tons próximos de bege como tons agradáveis para piso, porque algo que se remete justamente à natureza. Não é incomum encontrar terra de cor bege, e a gente faz uma assimilação de que isso acontece, sem falar que a gente faz identificação do que é belo, do que é bonito, também daquilo que a gente considera útil ou saudável ou melhor aproveitável ou mais cômodo para a nossa vida. Um piso que é branco sujo, um piso que é bege, pode parecer que já é sujo. Esse piso, inclusive, tem um aspecto meio rústico, né? Então foi só para responder a sua pergunta, mas a sua pergunta ela é impossível responder sem ter mais dados, tá? Não dá para você dizer que um piso é adequado, não é adequado para uma determinada área, sem eu saber toda a história dessa construção, sem eu saber todo o contexto que está ao redor, e sem eu saber como é que é o perfil dos moradores, que tipo de espaços e equipamentos que eles vão ter e que atividades eles desempenham aí dentro. Se eu souber todos esses dados e compor um perfil, aí eu respondo se esse piso é adequado ou não. Mesmo essa recorrência alta que eu falei da cor, não se aplica se eu tiver um caso específico que pode não valer. Tá? Particularmente, eu não gostei desse ambiente. Eu não gostei, eu achei muito desse bem.
Bom, já que é para emitir opinião, Não achei bom, não. eu também não gosto muito. Eu não sei. particularmente não queria sair, porque eu ia me sentir desconfortável pra caramba. Eu me sentir pequena, sei lá. Não, eu já sou pequena, eu sei. Mas o ambiente parece muito desagradável, parece tudo morto, sem vida, sem graça, tudo coisado. Não, e é bonito demais, Nossa, Eu queria voltar uma coisinha aqui, quando eu comecei a fazer comparação, porque para quem está assistindo a aula em casa, vai perceber que eu pulei uma coisa. Lembra que quando eu estava falando da originalidade, eu falei de Brasília e de Olinda, e não falei nada de Olinda, né? Eu até me sinto como se fosse ingrato com a minha terra, porque eu comecei a falar dela e não falei, né? É só para dizer que esse prédio colorido que eu estava falando lá no exemplo anterior, se fosse em Olinda, não seria nada original. Porque em Olinda o que mais tem fachada colorida para tudo quanto é lado. A própria prefeitura é toda colorida. Então, não tem nada demais botar um prédio colorido lá e aí, mais um desses 300 que tem lá. Né? Então, foi só para recapitular. Mas voltando aqui ao assunto de simplicidade, que é onde a gente estava agora. Cadê? Que ruim. Então, até se a gente pega o princípio de clareza, de pregnância, existe uma tendência natural do ser humano a se afeiçoar por aquelas composições cuja assimilação seja mais objetiva e de mais fácil acesso à nossa percepção. Portanto, é interessante para uma grande quantidade de pessoas perceber coisas como simples. É óbvio que o momento histórico, econômico, cultural faz com que a gente perceba que o que é simples seja mais agradável ainda, né? Esse conceito, inclusive, de simplicidade, a gente vai ver daqui a pouco de minimalismo, ele vem muito da época do modernismo. O que foi o modernismo? Foi um período de pós-guerra, período entre guerras, né? E esse período de guerras, ele gerou uma escassez na economia mundial. O que era bom naquela época? Era o que não tinha excessos. E aí eu estava falando do Adolf Loos, que é um arquiteto de raciocínio modernista, onde ele escreve um livro chamado Ornamento e Crime. Gente, ele passa o livro inteiro falando das ornamentações que existiam no barroco, no rococó, no ecletismo, porque ele acha que tudo aquilo é porcaria, que tudo aquilo é colocado para desvalorizar, que ele começa a descrever que se você faz uma obra de valor, ele tem tudo menos ornamento. E a gente sabe que mesmo na arquitetura pós-moderna, essa pureza total de forma já não é um ideal de beleza tão alto. Por quê? Nós não vivemos mais a escassez. Tudo bem, o Brasil no pós-moderno, especialmente no início, ele era escasso. A Índia no início do pós-moderno era escasso, né? Vários outros países em desenvolvimento, naquela época de desenvolvimento, eles poderiam ainda manter esse conceito. Tanto que o modernismo aqui chegou no Brasil em época tardia, né? E o pós-moderno demorou um pouco para chegar. Por quê? A gente viveu um momento de escassez mesmo no pós-moderno, que estava no mundo inteiro. A gente ainda estava querendo engatinhar para o amadurecimento do moderno. A partir do momento que o Brasil mudou de economia, o pós-moderno entrou em alta. Década de 90 em diante é que a gente vê muita coisa legal acontecendo em pós-moderno no Brasil. E os prédios, as fachadas, gente, isso que eu estou falando tem influência no cliente de vocês, não lembram? O cliente de vocês gosta do pós-moderno, né? Então, por isso que eu estou citando o pós-moderno. As fachadas pós-modernas, elas são elementos de comunicação, elas são elementos de expressão de quem é o indivíduo que mora naquela casa. A personalidade dele aparece naquela expressão. E as fachadas, elas são elementos competitivos, elas competem para saber quem é mais bonito, quem é mais esvoaçante. No modernismo, as fachadas eram únicas, puras e belas por serem simples. E todas as fachadas eram iguais. No pós-moderno, a maior parte delas são todas diferentes, né? E existe sempre uma principal. Essa é característica do pós-moderno também, né? Por quê?
Essa necessidade de se mostrar, de se exibir, de competir, de ganhar, o mercantilismo, a globalização, as economias em ascensão e em crescente. Outra coisa, por exemplo, que vai aparecer no pós-moderno, na residência, no projeto residencial. O ser humano precisa mostrar esse crescimento que ele está tendo. Como é que ele faz? Ele vai lá na casa dele, pega a área social e levanta também. Levantou a casa e levanta a moral junto. Né? Isso é muito característico do homem, tá? O homem no espaço, ele gosta de demonstrar poder através do espaço que ele idealiza, mais do que a mulher, que ela gosta de demonstrar sentimentos, praticidades, utilidade, né? O homem gosta de poder, ele gosta de proporção. E lembram da tendência natural, que é uma coisa meio do psique e da... também do intuitivo do homem, ele percebe melhor volumes e espaços, então por isso que é mais característico ainda do homem ter maiores volumes nas construções. Professor, em relação a você falando aí de que o homem tem mais, enfim, os espaços, isso é verdade, eu vou contar uma experiência que nada a ver, mas esses dias... Não é nada a ver, mas ela quer contar. A gente pergunta. E o pai da Carol Vira, ele estava falando com o motorista, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, pai. Onde que uma mulher ia saber dizer os centímetros? É a mesma coisa. Vem, pode vir mais, vem mais. Não, eu sei. Mas vem cá, esse vem, 20 centímetros era em que situação? É o seguinte, vai estacionar. Tá. Tá meu pai, um amigo nosso, nós duas no carro. Aí meu pai foi Que estacionar. medo! Tá, meu pai foi estacionar o carro. Não, o meu amigo foi estacionar o carro. Meu pai falou: 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para trás, vai 5 para frente. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa. Eu saí e falei: vem, pode vir mais, parou. Pronto aí. Carol, Já vão mais centímetros, tudo certinho. Pode vir, vai. eu acho que mais uma vez você é uma exceção, sabe por quê? As pequenas proporções, ou seja, abaixo de 20 centímetros, elas causam dificuldades na percepção do homem. As grandes proporções, ou seja, acima de 20 metros, é que causam dificuldades na percepção da mulher. Por isso que a gente não se motiva muito com glúteos, né? Para eu não ficar falando tanta besteira nas aulas, menores de 20, né? Ou seios menores de 20, a gente prefere coisas maiores. Professor, eu já entendi, eu sou normal. Por isso que as mulheres olham tanto para os homens altos. Eu não, tanto não. É que ela me fala para pensar. Eu me quero salto. Até contraria a lógica. Foi uma coisa que eu botei que não casou com a justificativa. Pula essa parte que eu quero voltar para lá. Tá? Voltando para cá, eu estou falando de simplicidade. E aí eu estou querendo passar para vocês o seguinte, gente. Simplicidade é a redução na quantidade de elementos da composição também, tá? Ou o menor grau de elaboração da forma dessa composição. Só que existe um estado extremo da simplicidade, que é o minimalismo. O que é o minimalismo? Gente, minimalismo é um conceito complexo. E aí eu vou dizer para vocês... Professor Jorge. Porque que... Vai falar pra você? Na sala de aula, ele chegou o primeiro dia. Cuidado, viu? Vai ficar gravado. Eu falei pra ele, ficou terrível. Ele chegou, colocou o caderno, colocou a negócio, colocou a caneta. Aí ele falava uma coisa, girava 1 centímetro, girava assim. Aí ele fez uma folha de chamada, isso é uma folha pequena, mas ele pegou a folha de chamada, pegou a folha pequena, colocou em cima, porque era menor, arrumou direitinho, arrumou a caneta, arrumou o negócio novo. Isso é minimalismo, na minha opinião. Esse professor, ele tinha que ter feito arquitetura. Ele fez isso. Porque o cérebro dele é de arquiteto. Eu sei porque eu já conversei com ele e eu só enxergo nele arquiteto. Eu tenho dificuldade em ver o engenheiro dele. Aliás, ele tem uma alma sobre um super arquiteto dentro dele. Eu falei com ele. Eu falei com ele. Ai, deixa eu voltar para cá. Por favor. E eu queria falar de minimalismo. Gente, o minimalismo, ele é a simplicidade ao extremo. Mas veja, se o simples ele é na menor redução, o mínimo, ele está com vários outros conceitos que poderiam ser feitos a partir de um único conceito.
O simples, ele tem poucos conceitos. O mínimo, um único conceito substitui todos os outros. Então, estão conseguindo captar um pouco da ideia? Difícil, né? A gente só entende quando desenha, né? Arquiteto tem essa mania mesmo. Bom, eu vou tentar transcrever para vocês pelos exemplos aqui. Numa fachada convencional, a gente vê telhado, esquadria, janela, porta, o que mais que a gente vê? Beiral, me ajudem, maçaneta, garagem, tanta coisa, né? O que a gente vê aqui nessa fachada? Só um plano branco, acabou. Esse plano branco, ele é tudo. Ele é janela, ele é porta, ele é garagem, ele é tudo. E a gente tem uma única coisa, parece que é a única massa branca resolvida, né? Aqui, por exemplo, no interior, né? Isso aqui acho que é uma composição dos arquitetos portugueses, se eu não me engano. Não, é não. Oi? Mas vocês perceberam que só existe uma cor integrando tudo, né? Tudo branco? E só existe um móvel que faz, às vezes, de tudo. Ele é estante, ele é mesa de centro, ele é sofá, ele é cama, ele é tudo de uma coisa só. Gente, normalmente, os elementos mínimos, eu já tive um cliente que chegou para mim e falou uma coisa que eu considero uma grande asneira. Ela disse assim: Raul, vamos fazer uma casa barata? Eu quero que você faça uma casa minimalista. Gente, isso é uma bobagem imaginar isso, é porque um conceito, um elemento que ele tem em si vários conceitos agregados, ele é uma peça elaborada, ele é uma peça complexa que precisa de uma equipe de montagem especial. Aliás, precisa de um arquiteto especial. Vou assumir para vocês. Eu não gosto de casa mínima e eu não me considero um bom arquiteto quando o assunto é minimalismo, até porque eu acho que eu ainda não tenho a experiência que um arquiteto minimalista costuma ter para fazer um bom minimalismo. Porque é difícil, dentro de um único elemento, convergir vários conceitos, tá? E ele ser único e transmitir a ideia do todo, sozinho. É muitos papéis para um único indivíduo, tá? Então, cuidado com a história do mínimo e do simples. O mínimo, ele precisa ser extremista e reunir dentro de si muitos conceitos que o simples não consegue. Vocês conseguiram entender, gente, onde eu estou querendo chegar? Sim. Então, cuidado. Outra coisa, quando fala de jardim minimalista, cuidado também. Você até pode conseguir ser super criativo e fazer ser barato, mas não é necessariamente isso. O jardim minimalista, que é uma tendência contemporânea, ele não é um jardim essencialmente de vegetação. Ele é um jardim de elementos mais construídos do que vegetais. Então, tem um certo cuidado com relação a esses termos aí. Aqui, por exemplo, gente, eu posso até dizer que eu tenho uma composição simples. Algumas cadeiras com uma cor única de fundo. A única coisa que tem é a variação de cor. Mas será que isto é o mínimo que eu podia fazer para unificar os conceitos do ambiente? Essa variação de cores aqui, por exemplo, ela é desnecessária para fazer algo que é mínimo. Isso não é o mínimo, tá? Essa cor no fundo também não é mínima. Sabe por quê? A quantidade de sensações que se tem numa cor super estimulante, ela é menor do que uma cor que estimula menos. Então, se eu colocasse uma cor mais neutra aqui, eu estaria sendo mais mínimo do que aqui, como aqui em cima acontece, né? Quantas possibilidades sensitivas eu tenho numa cor tão neutra? Muito menos do que numa que estimula. O próprio nome estimular quer dizer estimular, inclusive, a percepção. Portanto, eu não vou estar sendo mínimo. Aqui, eu estou até tendendo para um caminho do mínimo, mas eu de novo introduzo a cor, e talvez a forma que está aqui dentro dessa cúpula envolvendo a cadeira não seja tão mínimo assim. É simples pelo contexto. Quantos objetos aqui? 3, né? Ó. Inclusive, ó, é piso, teto, uma divisão, um elemento e o outro. Acabou o ambiente. Mas eu não sei se isso aqui dá para dizer que é mínimo. E, por exemplo, a diferença do ambiente de cima, que é totalmente meu, assim, mesmo, é como se ele, por si só, se bastasse mesmo. A gente não sente necessidade de mais nada. É muito isso. Já esse que um pouco, parece que está faltando. Está faltando algo. Exatamente, você captou bem o conceito. O mínimo, ele tem essa qualidade
de se mostrar como se ele mesmo se bastasse e não depender de mais ninguém para reunir os conceitos que ele quer abranger. Tá? O simples, é mais fácil você olhar para o simples e sentir a falta. Por isso, tanto o complexo, a complexidade quanto a simplicidade, são dois caminhos curtos para o erro. Porque se você errar na simplicidade e não souber equilibrar essa necessidade de parece que falta, você pode pecar e cair na pobreza visual. Eu não estou falando na pobreza financeira, não. Não é você olhar e achar que o dono da casa é pobre. É você achar que a composição foi pobre de ideias, ou pobre de ligação, ou de fechamento, de raciocínio. Né? Está incompleta, por exemplo. Legal? Sim. Então vocês entenderam bem o que é simples e o que é mínimo, né? E vocês perceberam a responsabilidade de ser mínimo. Não é fácil. Tanto, gente, que a gente tem arquitetos complexos, 1000 arquitetos. Arquitetos minimalistas, poucos nomes, muito poucos nomes. Falando do mínimo, né, que eu estava fazendo um vídeo de um cara que tem um apartamento lá em Nova York, e o apartamento todo dele é metade dessa sala, tudo. E ele fez um esquema de, de dentro, né, do interior dele, que ele dobra de tamanho. Então, por exemplo, o armário que fica, armário com as roupas dele, o armário com o sofá dele, que é o sofá embutido no armário, vira a cama, e aí ele sobe um negócio, ele tem um projetor que projeta no armário de trás e da frente, e o armário da frente vira outro quarto. Então fica muito legal. Ele tem uma mesa que é do tamanho menor do que esse aqui, que é essa prancheta, que aumenta por até 8 lugares a mesa. Vamos assistir esse vídeo que ela está falando? Eu também já vi um. Eu acho massa aí esse cara. É muito legal. Dois estudantes, eu faço assim. Dois estudantes japoneses que foi pra casa 2 por 2. E tipo, era. Pessoal, mas isso não necessariamente minimalista. Não, isso aí é um aproveitamento de espaço. Mas sabe por que, como caiu o assunto agora e eu tenho ele aqui, eu falei, bora brincar de ver ele. Se eu não me engano, é um arquiteto lá de Hong Kong que ele fez a casa dele quando ele era estudante de arquitetura, né? Caramba de madeira? Não. Tem aqueles que Não é, ele já morava num prédio popular e é um prédio só de kitnets. E nesse prédio, deixa eu ver se tem aqui, viu? Ele precisava morar, receber a família, precisava fazer uma pancada de coisa. E aí ele fez tudo isso de uma maneira muito inteligente. Ele me pegaram o banheiro dele. Que não tá ainda. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, tem uma pancada aqui. O difícil agora tá eu saber qual desses que é ele. Chair, Daily, Design, Echo. Oh, caramba, será que não é nada disso? Furniture. Acho que não mesmo. Deixa eu ver se está aqui na minha projeto. Cores. Achei, tá aqui. Vamos assistir ele. Achei o danado.
ele está falando que sair na cidade, onde é comum que os espaços muito afastados. E aí ele está dizendo ali que ele pode precisar de questões da cultura, de morar num espaço afastado que tinha para ele, né? E a única janela da casa dele era nova. O único espaço eu precisava receber os familiares, os pais, os irmãos. Eu fico mais forte isso é muito comum. A família de Deus é muito cômodo. A cozinha dele está cuidando do meu filho. Eu estou falando que a placa dele está sempre explorada. Eu abri o mundo, segura o filho. Eu disse que o espaço de produção de perto dos filhos, que eu consegui também arrumar, também pelo fato dele quebrar essa parte é muito alta. Ele não precisa de um espaço para quebrar. A cama dele não está com não é tão especial assim, mas o detalhe dele tem muito nada a ver. A minha cozinha tem só isso 2 anos de lá, mas ela tem tudo que eu preciso, para não ser um espaço. E ele vai ter um grande projeto direito a estar no lugar dele. Gente, mas os conceitos, eles não nascem à toa. Por que os japoneses são os melhores minimalistas? Porque eles precisam, dentro de um único elemento, agregar vários conceitos de viver, né? De morar. Então eles sabem como utilizar, porque a população deles é macro, mas o espaço deles é micro. Então, o minimalismo, ele vem a calhar com uma necessidade humana. Mas fala, o que você estava querendo saber? Não, mas é porque eu vi que eu não era desse cara. Ele era de Nova York. E ele fez a mesma coisa que esse cara, só que a janela dele era menor, tipo um quadradinho assim. Ih, coitado, ele não é tão original, né? Você queria que veio primeiro. Nossa, foi bom que você conheceu mais um, né? Com a mesma ideia. E hoje em dia isso é super comum, tá, gente? Inclusive já tem aqui no Brasil empresas que fazem uma coisinha ou outra do que está aí. Bem feito. Quando vocês conhecerem uma, me fala, por favor, tá? Que eu tô doido para fazer. Não fiz ainda porque eu não confio em nenhuma das empresas brasileiras. Eu já fiz vários projetos com essas coisas aí, mas ninguém executou. E, quer dizer, eu já vi uma empresa que executou. Mandava trazer as peças tudo pela Alemanha e, tipo, o meu cliente assim custava o preço de fazer 3 vezes o tradicional. Então, meu cliente não topou. Então, o cara disse, num outro vídeo, né, de Nova York, ele disse que tudo no apartamento dele custou, eu acho que foi
ou foi 13 ou foi 30 mil. Acho que foi 30. Dólares, né? Não, então, não lembro agora na conversão. Foi lá nos Estados Unidos agora. Não, sim, mas é porque na legenda estava escrito a conversão já é reais. Só que não foi 30 ou 3, provavelmente foi 30 reais, ou 30 mil reais. Deve ter sido 13 mil dólares. Posso passar do assunto simplicidade e ir para ritmo, né? Professor, a questão, por exemplo, o menos é mais se encaixa na simplicidade ou não? Se encaixa. O menos é mais, ele tem justamente, olha, o menos é mais é um conceito que foi feito justamente na época do modernismo. E ele é a raiz do minimalismo. Tá? Minimalismo é uma tendência moderna, a tendência do modernismo, do período entre guerras. Então tem a ver com isso aí também. Só que quando vocês chegarem em história da arquitetura pós-moderna, pena, eu adoro dar essa disciplina, pena que eu não estou mais com ela, porque é a parte da arquitetura que mais me encanta, né? Vocês vão ver que tem um cara lá que ele vai falar que isso aí é more, como é que isso é em inglês? Less is more, né? O nome disso daí é a frase original, menos é mais. Aí vai ter um cara que ele vai chegar e vai dizer assim, less is a bore. O que ele está querendo dizer? Que o menos é um saco, o menos é chato, o menos é uma bosta, sabe? Ele está querendo dizer. Porque é uma outra maneira de ver o mundo, é outra maneira de conceber o espaço e a arquitetura como um todo, né? E depende dos momentos econômicos. Então, no modernismo, o menos era mais, porque não, estou ferrado, acabei de sair da guerra, vou inventar um monte de ornamentação que nem tinha lá no barroco até agora há pouco, no ecletismo, eu vou fazer uma coisa simples. Aí agora eu já saí da guerra, estou cheio da grana, eu não sei nem com o que gastar, eu vou ficar fazendo menos, eu quero é mais, porque eu estou a fim de aparecer, eu acabei de deixar de ser pobre, você acha que eu não vou falar para todo mundo que eu não sou pobre mais? Eu vou comunicar, né? Eu fiz uma caricatura, viu, gente? A coisa não é exatamente assim como eu estou falando, não. Estou falando de uma coisa... Estou simplificando algumas compreensões. Ritmo. Gente, em ritmo, a palavra-chave é repetição. Da mesma forma que na música nós temos um determinado tempo para que percebamos ocorrências de som, a gente vai ter a mesma coisa na arquitetura ou nas artes visuais a partir da repetição de elementos visuais. Do mesmo jeito que na música a gente vai compreender que determinados excessos de intervalo são desagradáveis, na arquitetura a gente vai ter a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente tem músicas que têm batidas simples e suaves, a gente tem batidas complexas e desagradáveis para uma grande quantidade de pessoas, porque mesmo as batidas, mesmo as combinações de som mais desagradáveis podem agradar algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, eu adoro thrash metal, eu gosto muito do hard rock estilo System of a Down, é simplesmente o que eu mais amo em termos de música. Só que se você escuta aquilo lá e você não gosta muito de rock, primeiro que é uma gritaria danada, eles gritam muito, eles fazem muita mudança de som, ao mesmo tempo que eles começam a cantar parecendo que você está fazendo uma coisinha legal, suave, romântica, de repente ele dá um grito desesperado, xinga um monte de palavrão, faz um monte de batucada, faz umas guitarras super altas, e isso não vai agradar um monte de gente, né? Normalmente, em termos de música, aquela regra geral que eu falei, os meios termos também são tendência. A gente nem gosta daquela coisa muito parada, muito morta, e nem gosta do extremo de um rock pesadão, pela mesma maioria das pessoas, né? Eu já falei que em termos de gosto eu não sou muito exemplo pro geral. Então, a gente precisa observar isso também na arquitetura. Coisas com ritmo muito monótono, por exemplo, a repetição de é chato, porque é igual a música. Eu vou dizer que isso aqui é uma música bacana, harmônica, legal. Isso é um saco de música. Isso eu não sei se isso é música para muitas pessoas, né? Agora, se você começa a elaborar,
Não está tão complexo, pode ser lido como o mais interessante. Mas se a confusão é muito grande, pode ser que alguém discorde e ache que isso aí já é demais e chegue no excesso. Né? Peço os meus exemplos, né? Eu não tenho muito talento para música, ainda bem que eu escolhi ser arquiteto. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem esses extremos. E existem maneiras mais complexas e menos complexas. Os ritmos em termos de forma, de volume, na arquitetura especialmente, eles podem ser simples ou mais complexos. Por exemplo, quando você repete, eu vou dar um exemplo aqui de paisagismo que não está nas imagens. Em paisagismo você pode ter uma composição de ritmo assim, ó. 2. Aí repete de novo, ó. 2. E aí você vai começando a estabelecer uma lógica. 2. Mas você pode fazer um ritmo mais complexo. 2, 1. 2, 1. 2, 1. É como se na música tivesse 2 agudos, 1 grave, 2 agudos, 1 grave, 2 agudos, 1 grave. E aí você pode piorar a complexidade e falar 2, 2, 2, 3, 2, 4. E aí fazer uma coisa cíclica. Aí começa de novo. 2, 2, dom, dom, dom. Não tem uma música que é assim? Me lembrou essa aí, a música do Seu Jorge, né? O Atlas Vulcão trabalha nessa linha, né? De ritmo. Eu acho que o Atlas Vulcão ele trabalha numa coisa meio profusão, meio preenchimento de espaços de cheios e vazios, com compensações na percepção. Isso é uma leitura minha, eu não sei, mas também um ritmo, sim, porque vai começar a repetir as peças, aí tira uma e coloca uma em branco, aí vem aquele motivo dele. Na verdade, ele induz as pessoas a trabalharem com ritmo, porque ele mesmo não compõe, ele propõe um modelo de peça e a gente trabalha com ela, né? Pelo menos hoje, ele já fez composições definidas por ele, mas o que ele deixou de legado pra gente foi a gente repetir ou não. Deixa eu ver que horas são. Ainda dá para terminar o ritmo. Então, entenderam o exemplo aqui do paisagismo? Esse ritmo vai acontecer também em elementos formais, em partes, por exemplo, de uma fachada. Os ritmos, eles vão aparecer como simples e complexos em vários momentos da história da arquitetura. Aqui tem uma arquitetura, ó, uma coisa mais clássica, e a gente tem ritmo de 2, 2, 2. Os ritmos mais complexos, eles são mais comuns na arquitetura pós-moderna, tá? Porque a gente começa a ter a história da competição, começa a ter a história da informação que começa a ser muito grande, a globalização leva a vários conceitos se introduzirem no mesmo espaço, então isso é muito característico. Olha aqui, ó, 2, 3, aí vem aqui, 1, 3. Eu não estou vendo o resto da foto para saber como é que a fachada continua. Mas aí eu vou deduzir pela lógica aqui que o próximo que vem já seria 3, 2, né? Porque aqui começou com 3, 2, ele passa para 1. Pode ser. Não sei. É tipo o edifício Pai. Ele tem uma sequência de sinais de janelas e ele segue. Só que ali é uma. Né? Mas ali tem uma ascendência, né? Não é assim que faz? Você pode pensar que é um ritmo crescente, né? Só que veja, como ele é muito óbvio, imagina o que é uma música que ela começa com um toque, depois ela faz 2, 2, depois ela faz 3, depois... É uma coisa que parece que não tem ritmo, é só uma ascendência ou uma descendência. Pode ser lido como um ritmo desagradável para as pessoas. Porque uma coisa que é interessante perceber, nem é interessante muitas variações e nem é interessante muitas permanências de um determinado elemento. Porque todos os extremos podem ser perigosos para a nossa percepção. Né? E me parece que ali é um extremo de uma sequência que não acaba nunca. Né? Se a gente quiser buscar uma lógica de ritmo ali, eu diria que o elemento mais presente ali talvez não seja o ritmo, tá? Porque olha um elemento que é desagradável, que não é que é desagradável, não é o mais rico possível. Olha as janelas da nossa sala. Tem um ritmo, não tem?
Só que não é um ritmo muito óbvio, não é um ritmo muito rico, é um ritmo de Eu poderia enriquecer esse ritmo de uma outra maneira, né? Fazendo outras possibilidades de combinação. Gente, e o ritmo, ele não é somente uma combinação de elementos formais semelhantes, não. A gente produz ritmo mudando a forma das coisas também, tá? Quando a gente introduz formas diferentes para poder acrescer um ritmo, ou acrescenta um detalhe na forma que gera esse ritmo, ele acontece também. A mudança de cor também gera ritmos, tá? E a gente pode fazer grupos combinados de objetos que os grupos determinem ritmos também. Cuidado só com os extremos, porque do mesmo jeito que complexidade pode chegar ao extremo e desagradar, complexidade de ritmos é uma complexidade também. A gente deve usar com mais ponderação e ter cuidado com eles, tá? Deixa eu ver se dá pra gente dar uma paradinha aqui agora. Dá, porque a gente para exatamente no assunto de ritmo. Dá uma olhada novamente nesses símbolos. Nas fotos ou nos símbolos? Aí não, pode ser. Pode ser? Pode continuar falando aí, oi. Não, eu já falei que eu tinha para falar das imagens. Posso deixar aí. Na verdade, eu estou encerrando a aula Não, então, hoje. no caso assim, se eu colocar um círculo, um triângulo e um quadrado, então isso teria ritmo. Tem. É meio como se fosse 1, 2, 3. Aí você começa com outro círculo, outro triângulo, outro quadrado. 1, 2, 3. Aí vai fazendo assim, ó. E no Jingle caso, bell, jingle bell, papel, né? Olha só, sem querer. do tamanho, né? Então ficava do, ré, mi, fá, sol. Então vai aumentando. Pode ser, naquele ritmo lá daquela passada, se depois da ascendência começasse de novo e fosse crescendo de novo, ia ser melhor interpretado como ritmo do que naquela continuidade que nós estamos. É um ritmo que tende ao infinito. Sei lá. Se você for pensar em... Gostei desse negócio de ritmo. Gostei. Eu também preciso ir. Vamos parar aqui então hoje e a gente continua essa discussão na aula que vem, tá bom? Ah, é. Mas deixa eu interromper a gravação que ela não precisa da chamada.